Precisamos falar sobre não monogamia e para falar desse assunto eu chamei minha amiga especialista no assunto, Valéria Pascoal, companheira de jornada de vida, companheira psicóloga e uma pessoa incrível para falar sobre esse assunto com a gente. Então, Valéria, ela é terapeuta de família também, viu? Valéria, se apresenta pra gente. Bom, então, oi a todos, eu sou psicóloga, sou terapeuta de família e casal, tenho um mestrado em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, eu tenho formação em terapia narrativa, em práticas colaborativo-dialógicas, faço parte da diretoria da APTF, Associação Paulista de Terapia de Família, e sou membro também do Instituto Interface em São Paulo. Então, o meu arroba no Instagram é @psi.valerianp, então vem me seguir. Sigam a Valéria, vocês vão gostar. Mas, aliás, falando nisso, por que é mesmo que a gente precisa falar de não monogamia? Amiga, me conta aí. Acho que esse tema, né, tem sido muito falado, tanto nos nossos consultórios, eu tenho conversado muito com outras terapeutas de família e casal também, que estão trazendo dúvidas, questionamentos sobre essa temática no consultório e na vida pessoal também, né? Então, quando a gente tem colocado esse tema, né? Não monogamia. Então, por exemplo, quando eu publico no meu Instagram, né? Tanto profissional quanto o pessoal, quando eu tô estudando sobre a não monogamia, quando eu tô falando sobre isso, eu escuto comentários do tipo: nossa, isso é muito controverso, eu não gosto disso, mas tenho até amigos que são. Isso é muita promiscuidade, não é pra mim. Ou até mesmo que o meu marido não saiba que você tá me falando sobre isso. Então, acho que assim, a gente precisa falar sobre para desmistificar também alguns medos, alguns mitos, algumas ideias que as pessoas constroem como verdade absoluta. Inclusive porque eu fico pensando, Val, que o termo ele não é muito bem reconhecido, né? As pessoas não estão tão acostumadas com as relações monogâmicas tradicionais, da família nuclear, que é uma construção social, que a gente pouco se questiona se podem existir outras formas de viver relacionamentos afetivos, se é possível. E a gente tem uma dificuldade para abrir nossa cabeça para uma forma diferente de pensar. Acontece que aqui no nosso consultório, e como você disse, na nossa vida pessoal, isso a gente vê muito, né? A gente tá cada vez mais precisando encontrar novas formas de entendimento sobre relações afetivas. Então, precisamos sim falar sobre não monogamia. Precisamos questionar e entender qual é esse universo, para onde isso nos leva, o que ele pode nos oferecer de diferente no nosso pensamento, nas nossas relações afetivas. Então, vamos lá, Valéria, me conta, o que é a não monogamia? Bom, então acho que primeiro que a gente precisa pensar no termo, né? Monogamia, ele vem do grego, né? Mono, e gamia, casamento, união. Então, a não monogamia é a negação de uma única união para a vida toda, né? Então, se a gente for pensar, a monogamia, ela é a ideia de que a gente só tem um relacionamento para a vida toda, um único amor. E na nossa sociedade, assim, principalmente com a possibilidade do divórcio, isso já cai por terra, né? Então já não é mais um único amor para a vida toda, é um único relacionamento de cada vez, né? Então a gente já tem um pouco essa ampliação do termo, né? Por conta da transformação da sociedade. Aliás, diga-se de passagem, se a gente parar para pensar de fato, realmente, nessas relações românticas que você está trazendo e sobre divórcio, no fim a gente já é não monogâmico, porque eu não conheço muita gente que tenha tido um relacionamento afetivo só do começo até o fim. Você conhece? Eu acho que isso que você está falando, né, Ká, em algumas religiões, por exemplo, isso é muito, é pregado isso, né, você não pode ter sexo antes do casamento, você não pode se divorciar, se você se divorciar você não é aceita mais, não é aceito mais dentro daquela igreja, né, então acho que isso é uma ideia que as religiões também, elas trazem muito forte, né?
E é uma ideia de controle dos corpos. É uma ideia que você controla o corpo do outro, que você controla o tempo do outro, que você controla o afeto do outro. Então a não monogamia, ela vem questionar tudo isso, né? Um mito importante, né, sobre a não monogamia também é sobre a quantidade. A não monogamia não é sobre quantidade, né? É sobre múltiplos parceiros. Pode ser também, né? Mas a não monogamia, principalmente, ela vem questionar essa ideia de exclusividade e de um amor para a vida inteira, né? De durabilidade no tempo. O amor verdadeiro sendo só deste jeito, né? Estável, duradouro e exclusivo. Então, a não monogamia questiona isso. E você sabe, ouvindo você falar, eu fico aqui pensando quanto a gente confunde realmente a ideia de não monogamia com quantidade. Parece que quando a gente fala amores não monogâmicos, significa que então você topa troca de casais, você topa sair com vários parceiros ao mesmo tempo, é suruba. E não é isso, né, Val? Quando a gente fala de exclusividade, de controle, a gente não está falando de quantidade, como você falou, né? A gente está falando de um outro viés, que é sobre você ter exclusividade sobre o desejo do outro ou sobre o seu próprio, né? Sobre você poder ter autonomia das escolhas dos seus desejos. É isso? É exatamente isso, Ká, né? Então, assim, é você não depositar a tua felicidade em uma única pessoa. Eu acho que isso é essencial pra gente refletir. A não monogamia, a gente não tá pregando assim, é um oba-oba, vamos ficar com todo mundo, ai, que legal, vou me relacionar com essa pessoa porque ela é não monogâmica. Não é isso, né? A não monogamia, ela traz um questionamento, né? Então, a Geni Nunes, ela é uma psicóloga, ativista indígena guarani, ela traz muito a ideia de que a não monogamia é um não modelo, porque a monogamia é um modelo muito formatado, né? Então, eu trouxe até aqui pra gente brincar, né? Uma forminha de bolo, que tem um formato, né? Então, a gente pode pensar, né? A monogamia como algo muito formatado. O que está dentro da monogamia, né? Exclusividade, controle do afeto do outro, controle do tempo do outro, um único amor, né? De cada vez, que já foi adaptado. Mas isso tudo tá dentro dessa forma do que a gente conhece como monogamia e que tem muito a ver também com o amor romântico, a ideia do amor romântico que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, assim, e tudo que tá fora, muitas vezes é considerado como errado, como feio, enfim. Então, a Geni, ela traz essa ideia de que a não monogamia é um não modelo. Então, não tem essas formas muito rígidas do que tá dentro e do que tá fora, né? Então, é muito mais difícil se relacionar não monogamicamente, porque cada relacionamento vai construir o teu modo de se relacionar, né? Os teus combinados, os teus acordos. Então, a gente não tem um único jeito de se relacionar, né? Então, ela fala também, né, de uma artesania dos afetos. O que é isso? Os afetos, eles vão sendo construídos de maneira artesanal, né? Muito particularizada, né? E quanto que é, assim, até violento que uma única forma de se relacionar seja viável para todas as pessoas do mundo, né? Então, quantas pessoas existem nesse mundo? Val, isso é tão brilhante, porque na medida que você está falando, é que a gente pode, de alguma maneira, ao sair da forma do bolo, criar novas formas de se relacionar com as pessoas de acordo com a pessoa da qual a gente está se relacionando. E isso pode ser viável, principalmente porque amplia a possibilidade de comunicação com o outro. Porque se você sabe que você vai recriar aquela relação para ela ser de acordo com aquilo que é bom para você e para o outro, e que não precisa ser bom para todo o resto, a não ser para vocês dois, você
abre a chance de poder conversar sobre isso. Conversar sobre a relação. Quantas vezes a gente vê os casais nos nossos consultórios aprisionados às regras, à forma do bolo, a ter que funcionar de determinado jeito, porque se eu penso que eu tenho desejo ou que sobre outro alguém, isso pode até ser vivido como uma traição. Mas será que num casal, alguém em algum momento não tem vontade de ter uma relação com outras pessoas? Ou pelo menos, não que vá realizar isso, né? Mas todo mundo sente desejo mais cedo ou mais tarde. Não pode nem conversar sobre isso, porque se eu falar, eu não posso sentir que eu tenho desejo ou vontade ou achar uma outra pessoa bonita, porque não está dentro da forma do bolo, não é mesmo? Então olha como só pensar que eventualmente a gente pode refazer os acordos, repensar essas relações, cultivar mais o nosso desejo, o nosso bem-estar, a gente também amplia a possibilidade de ter relacionamentos mais saudáveis, né? De cuidar disso. Eu acho que você tá falando, né, uma coisa super importante, que é sobre a autonomia emocional, né, e dos acordos da monogamia que são muito implícitos, né, às vezes explícitos, mas muito implícitos, de que assim, quando muitos casais decidem se casar, muitas vezes eles não conversam sobre o que é traição um para o outro, né? Quais são os nossos combinados da nossa relação, como vamos dividir as contas, como a gente vai dividir as tarefas do lar, né? Muitas vezes vem como um padrão, né? Um homem cuida disso, mulher cuida daquilo, e muitas regras implícitas. Então, e da onde vem tudo isso também, né? Vem de uma ideia de um amor romântico. Tradicional, né? E dessa constante busca da metade da sua laranja. Então tem uma história do Platão, que está no diálogo O Banquete, que é um diálogo assim, muito conhecido dele, em que ele traz, né, esse mito de que as pessoas, os seres humanos, eles eram duplicados. Todos os seres, né, eles tinham 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas e 2 sexos. E dessa forma, os seres humanos, eles tinham muita força e poderiam assim até tirar o poder dos deuses. Então Zeus, com receio, né, de que o poder dos deuses, assim, entendendo que o poder dos deuses estava ameaçado, exatamente. Então Zeus foi lá e cortou, né? Então cortou ao meio os braços, as pernas e o sexo. E dividiu, né? Dividiu em 2, né? Então é como se o umbigo fosse esse corte. E a cabeça, ela foi centralizada em cima do umbigo. E aí, a ideia de que, assim, a gente passa o resto da vida procurando nossa outra metade. Né? Então, a gente tem metáforas como a metade da laranja, qual é a tampa da minha panela. Então, assim, e só teria um que encaixa. Aliás, se não for esse um, ou se você investiu numa relação durante um período e aquela não tá dando certo, então acabou, né? Então, nunca mais eu vou encontrar ninguém, não vou ser feliz, não posso mais me sentir realizada se aquele relacionamento primário que eu fiz um investimento emocional não deu certo. Ou então me aprisionar num relacionamento eternamente, porque se eu me comprometi com essa relação, mesmo que ela não esteja boa, eu tenho que seguir até a morte, né? E quanto isso, no final, acaba causando muitas feridas, né, emocionais ao longo do caminho, levando a gente para um outro viés, para uma coisa difícil, né, ao longo da vida, da não autonomia. Por isso que é tão importante ter autonomia, né, emocional, desenvolver também a nossa independência emocional, tá mais conectado com nós mesmos. Muitas vezes, né, por esta ideia, a gente
às vezes se aprisiona em relacionamentos, né? Então a gente vê muitos relacionamentos abusivos que é difícil a pessoa sair do relacionamento, né? Então tem o ciclo do relacionamento abusivo e muitas vezes também por essa crença, né? Por essa crença de que ele ou ela é o meu amor e eu preciso, né? Para que o amor seja válido, né? Muitas vezes ele traz a ideia de que ele tem que ser até que a morte nos separe, né? Então, quanto que isso também muitas vezes não traz o questionamento para a pessoa, né? Será que eu estou feliz nesse relacionamento? Será o que essa relação me traz? Quem eu me torno quando eu me relaciono dessa forma? Eu só quero trazer mais uma coisa que eu acho importante. Será que de alguma maneira nós, para além do amor romântico, também já não somos não monogâmicos? Não somos capazes de amar nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos e nossos amigos ao mesmo tempo? Será que a gente tem que ser exclusivo? Quer dizer então que se eu te amo, minha amiga, eu amo menos a minha filha, o meu filho, minha mãe? Será que se eu escolho em algum momento virar para o meu parceiro e falar assim, olha, hoje eu quero ficar com a minha mãe, com meus irmãos em casa, no almoço de família, vamos? E a pessoa falar, eu não tô afim, significa que eu amo menos ela do que a minha família, ou o inverso? Né? Porque as traições também emocionais, né? Não exatamente as físicas, estão na ideia de que a outra pessoa também tem que estar constantemente te querendo, né? Querendo ser exclusivo seu, como você falou no começo. E eu acredito que a não monogamia, ela já está entre nós em outras relações também, né? E a gente nem percebe. A gente nem se dá conta disso. Tô certa ou tô errada? Cara, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Porque a ideia do amor romântico, ela também traz como o ideal de um relacionamento amoroso, ele tá no topo, né? Então traz uma hierarquização, como se esse fosse o relacionamento mais importante da sua vida. Então a não monogamia, ela também tem muito a contribuir, né, para as nossas reflexões em outras relações, de outras esferas, que não somente as amorosas. Então, acho que é uma coisa para a gente pensar e, bom, a gente tem muito para falar sobre isso. Então, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. A continuação é sobre não monogamia no set terapêutico, a importância de você saber sobre esse assunto. Bora lá! Vem, vamos com a gente!